Bem, nós estávamos falando da família enquanto um sistema em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio instável, portanto dinâmico. E baseado principalmente na questão da cooperatividade, tendo que, dentro dos seus mecanismos adaptativos, procurar novas estratégias para que ele se mantenha em equilíbrio. E aqui acho que tem um aspecto bastante interessante que é para se pensar, que é a questão da cooperação intrafamiliar. A manutenção dos papéis, ela é interessante porque pressupõe atitudes e pressupõe tarefas. E essas tarefas, elas não são tarefas que são exercitadas única e exclusivamente por ordens ou por obrigações. São essas tarefas e a participação nelas que desenvolvem, principalmente na criança, a questão da cooperatividade. Agora, imaginem um dado seguinte: qual é o nível de cooperação que existe em um sistema familiar onde eu tenho 4 membros e 5 televisores? Isso significa que nós não conseguimos conversar e entrar num acordo nem para assistir o mesmo programa de televisão. O que significa ausência total de cooperação e ausência total de capacidade de diálogo. Porque cooperar significa eu perceber que eu posso ceder em prol do outro, e para isso eu preciso dialogar, eu preciso saber o que o outro demanda, saber escutá-lo, saber respeitá-lo e ceder, porque eu acho que nesse momento eu posso fazer algo pelo outro. Uma família construída desse jeito já a priori tem algumas dificuldades. E essas dificuldades trazem um reflexo bastante interessante na relação pais-filhos. É muito frequente nos últimos tempos se ouvir dos adolescentes uma crítica aos pais dizendo que eles não fizeram aquilo que eles haviam pedido. Os adolescentes haviam pedido algo e os pais não supriram a demanda. E quando se pergunta para esses adolescentes por que os pais deveriam suprir a demanda, eles têm uma resposta muito interessante, que é assim: porque é obrigação deles. Eles são pais. E isso é um absurdo. Porque, assim, lógico que os pais têm algumas obrigações em relação aos filhos. Claro, isso é inevitável, até pela própria sobrevivência dos filhos. As obrigações são bastante simples. Eles têm que garantir moradia onde eles possam. Eles têm que garantir escola, a escola que eles podem, não a que os filhos desejam. Eles têm que garantir comida, também dentro das suas possibilidades, e eles têm que garantir vestimentas, também dentro das suas possibilidades e não do desejo dos filhos. Por que eu digo isso? Porque quando você expõe isso a um adolescente, ele se surpreende. E ele acredita que os pais têm obrigação de suprir o seu desejo e não a sua necessidade, quando isso não é verdade. Inclusive porque cabe a esses pais mostrar para esse adolescente limites reais, o que eu posso e o que eu não posso. E esses pais dão, a mais do que isso que lhes é obrigatório, como expressão de afeto, como expressão de limites menores e como expressão do seu próprio desejo. Mas isso não é uma obrigação. Isso tem que ser claro no relacionamento, porque é isso que ensina o que é cooperação, é isso que ensina o que é um relacionamento afetivo e é isso que ensina o que é gostar do outro. E isso está dentro de um limite também, de um limite maior.
Certa vez, uma mãe chega com um filho que ela conta que havia na fazenda um garoto de 11, 12 anos, pegado o caminhão da casa, saído e batido num barranco. E enquanto ela falava o tempo todo, ela dizia assim: se ele houvesse falado com o pai, seria diferente. Se ele tivesse falado com o pai, seria diferente. E quando eu a questiono o que mudaria se ele falasse com o pai, ela surpreendentemente me dá uma resposta assim: se ele tivesse falado com o pai teria ido junto e ele não teria batido no barranco. E eu pergunto assim: mas desculpe, o seu filho tem 12 anos, ele não pode dirigir, nem com o pai ao lado. E aí ela, surpresa, diz assim: mas por que ele não pode? Ele não pode porque, por lei, só se pode dirigir no Brasil a partir dos 18 anos. E a mãe me olha com olhos assustado e diz assim: mas eu não concordo com essa lei. E aí, de forma muito simples, eu disse a ela: a senhora, pois é, então a senhora já explicou a situação. A senhora não concorda com essa lei e o seu filho não concorda com a sua lei. Logo, os senhores dois funcionam igualzinho. O desrespeito às regras e às normas não é dele, é seu. Por quê? Porque a família funciona como um modelador. Se eu, como pai, não respeito normas, por que o meu filho respeitaria as minhas normas? Quando um garoto pega maconha no meu consultório, tenta fazer um cigarro, eu o impeço e ele me pergunta assim: por quê? E eu explico para ele: aqui é meu consultório, é minha casa, não se fuma porque a sala é fechada, muito menos maconha. Ele me responde assombrado assim: mas meu pai diz que é melhor fumar em casa do que na rua porque a polícia não pega. Quando um pai fala isso, o que ele está ensinando para o filho? Ele está ensinando para o filho exatamente isso. Regras são feitas para serem burladas e você não tem que respeitar nada nem ninguém. E a partir do momento em que ele explica e educa dessa maneira, como ele espera ser respeitado e obedecido? Não vai ser. E aí não adianta me procurar trazendo um garoto com um teórico diagnóstico de transtorno de conduta para ser medicado, porque não há medicação que vá resolver esse padrão de funcionamento, que aliás devia ter sido corrigido no pai e na mãe. Nós voltaremos posteriormente para algumas outras conversas desse tipo.